Paz e graça. Amém. Ontem foi meu aniversário, eu recebi muitos parabéns, muitas mensagens até meia-noite. Mas, passados poucos minutos da meia-noite, eu continuei a receber muitas mensagens, mas por outro motivo. Hoje é o dia do pastor. E eu fiquei pensando qual seria a função do pastor. E o que o Senhor me disse é que o pastor é alguém que ensina a ovelha a usar as armas que ele dá a ela. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. E um dia, alguns pastores me ensinaram a usar essas armas. E o que eu faço hoje é exatamente ensinar as pessoas a usar essas armas para que elas sejam mais do que vencedoras. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amém. Armas está no plural. Nos dois, num versículo eu não coloquei aqui, mas há um outro versículo que fala sobre as nossas armas. E a arma aqui está no plural porque não é só uma. Quando Jesus estabeleceu aqui na terra a sua igreja, não para que fosse um povinho qualquer, mas como coluna da verdade, ele confiou à igreja a obra de conquistar as nações, a obra de esvaziar o inferno e a obra de povoar o céu com almas ganhas para o seu reino. Jesus sabia perfeitamente a dimensão dos problemas. Ele conhecia as barreiras e as batalhas espirituais que eu e você, como igreja, iríamos enfrentar. Porque, afinal de contas, a igreja foi deixada aqui na terra com a mais sublime de todas as missões. E eu estou muito feliz hoje, porque, como pastora, essa missão me foi confiada de uma forma especial. E isso é motivo de muita alegria. Que é preciso, a missão que nós temos é a missão de que precisamos preparar pessoas aqui no céu, para ir aqui na terra, para irem morar no céu. Que missão maravilhosa! Nós ensinamos o caminho, nós conversamos, ajudamos durante a caminhada. Quando a igreja aproveita um feriado ou um domingo e se organiza para um piquenique, ou como ontem, quando nós nos juntamos, quando a igreja se reúne e vai se divertir, é muito bom. A comunhão é maravilhosa, mas isso não incomoda o diabo. Ele tira até umas férias nesse dia. Mas quando a igreja se mobiliza para orar, para fazer vigília ou para evangelizar, o inimigo se incomoda muito, porque sabe que Deus vai levantar pessoas que estarão aptas para desfazer as obras do diabo. Jesus tinha consciência disso, porque ele é a sabedoria de Deus. Quando ele estava aqui na terra, ele era a sabedoria de Deus encarnada. Nele se encontram reunidos todos os tesouros da sabedoria. Então Jesus sabia que a luta, a batalha da igreja nessa missão de ganhar almas, não seria contra a carne e contra o sangue, e sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores desse mundo, contra as hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. Ele sabia que a igreja iria guerrear contra um inimigo invisível, um inimigo espiritual, e sabia que se a igreja fosse batalhar com suas próprias forças, com a sua própria capacidade, a igreja fracassaria. Não há dias em que você está desanimado. Sexta-feira eu comentava isso aqui. Há dias em que você está desanimado, enfraquecido, que você não sabe por quê. Na verdade, você não tem nem a quem culpar, porque a tua luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue. Às vezes você pensa que você está com algum problema físico, mas não é. A luta espiritual é muito grande.
E se Deus nos deixasse, se Jesus nos deixasse a nossa própria sorte, nós fracassaríamos. Mas a igreja não foi levantada para fracassar, ao contrário. E é isso que me alegra no dia de hoje. Ela foi levantada para ser vitoriosa. Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, e sob a afirmação de que eu sou o Cristo, eu te digo que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Preste atenção, Jesus não disse que as portas da igreja prevalecerão contra o inferno, porque se fosse assim, a igreja atuaria na defensiva, acuada, atacada pelo inferno. Não, não é para viver na defensiva, não é para viver acuado, é para viver na ofensiva. A igreja de Jesus Cristo tem que viver na ofensiva. As portas do inferno é que não prevalecerão contra ela. A igreja não trabalha e não vive como zagueiro se defendendo, ela vive no ataque, ela vive arrasando o inferno. A igreja nasceu sob o estigma da vitória. Você e eu somos mais do que vencedores. A igreja é mais do que vencedora. A igreja de Jesus Cristo, o corpo de Jesus Cristo, é o exército mais poderoso da terra, é o exército mais bem armado da terra. Sim, o exército mais bem armado do mundo não é o norte-americano. O exército mais poderoso da terra é a igreja. Porque as armas das nações da terra são armas fabricadas pelo homem e, portanto, sujeitas ao envelhecimento. Elas podem se tornar obsoletas, elas podem falhar, podem errar o alvo, mas as armas da igreja não envelhecem, não se tornam obsoletas. Porque, segundo Paulo, elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do inferno. Elas fazem com que os redutos do inimigo virem pó. Eu e você temos armas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas de Satanás. É por isso que não podemos desanimar, não podemos nos entregar. Temos as armas que nos levarão à vitória. É por isso que o papel do pastor também é esse. Ele aconselha, mas ele sacode, ele diz: segue em frente, segue adiante, vamos juntos, você vai vencer. Quais são essas armas? Quais são essas armas que nos levarão à vitória? Porque se um militar que não conhece a Jesus nos ouvir falar, ele dirá: são loucos. Eu tenho certeza de que se entrarmos nas igrejas, não vamos encontrar de forma alguma pessoas armadas com as armas desse mundo. Então, como é que os servos de Deus podem ser o povo mais bem armado da terra? Porque as nossas armas não são desse mundo, elas vêm de Deus. As nossas armas são capazes de fazer o inimigo bater em retirada. E só a igreja apontar as armas para o diabo e ele corre. Na quarta-feira, durante o culto, na terça, lá no culto no hospital, de repente o inimigo se manifestou e caiu. Mas nós temos uma arma poderosa. Em nome de Jesus, fulano, levanta! E ele voltou. Porque as nossas armas vêm do Senhor. Elas são capazes de fazer o inimigo ir para muito longe. A primeira arma da igreja é essa que eu acabei de dizer. A primeira arma da igreja é o nome de Jesus. É um nome com 5 letras apenas, mas vale por todos os arsenais bíblicos do mundo. Jesus, nesse nome, há poder. E não importa quem você é, não importa se você tem posses, não importa se você não tem, se você tem ministério, se você não tem, não importa se você é salvo, se você tem essa arma. Você pode usar essa arma. Quando falamos o nome de Jesus, o diabo vê que foi Jesus que lá na cruz esmagou a sua cabeça, a cabeça do inimigo, foi ele que derrotou a morte. As armas humanas, por mais potentes que sejam, elas só destroem o mundo físico. Elas podem entrar no subterrâneo, podem ir aos ares, podem derrubar edifícios, podem implodir prédios,
mas o nome de Jesus invade o mundo espiritual e destrói as fortalezas do inferno, destrói as barreiras na sua vida, destrói tudo aquilo que te impede de caminhar com Ele. Esse nome penetra fundo no mundo espiritual. Jesus disse: ide por todo mundo, e em seguida Ele disse: em meu nome. Ele não disse em nome dos patriarcas, não disse em nome dos profetas, não disse no nome de João Batista, que é o maior daqueles nascidos de mulher. Ele disse: em meu nome expulsarão demônios. Marcos 16, 16 a 18. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem veneno mortal, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. E a palavra no versículo 20 diz que o Senhor, após ter sido elevado aos céus, cooperava com eles, o Senhor, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Quem tem essa arma é o nome de Jesus, e o nome de Jesus só usa sal grosso para fazer churrasco, irmãos, porque o nome de Jesus é tudo. Aleluia. Tem muito crente que dá muita moral para o inimigo. Tem muito crente que vive se esvaindo, vive dizendo que está cheio de tristeza, de angústia, vive de cabeça abaixo, mas você pode pronunciar esse nome, e a esse nome, a partir do momento em que você pronuncia esse nome, o diabo bate em retirada, e não sou eu quem diz é a palavra de Deus. Ele vai expulsar demônio e diz que é pelo sangue de Jesus. Muita gente faz isso. O sangue de Jesus nos protege, mas ele é usado para nos purificar de todo o pecado. João disse que se andarmos na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Para expulsar demônio, basta falar o nome de Jesus com autoridade. A autoridade que tem aquele que anda na presença dele. Jesus disse que mandou os discípulos de 2 em 2. Ele os enviou e eles voltaram felizes. Quando eles voltaram, Jesus disse: e aí? A arma que eu dei para vocês está aprovada? Em outras palavras, né? Eles disseram: Jesus, em teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Aí Jesus disse a eles: é verdade. Eu via Satanás descer do céu como um raio. Porque nesse nome nós temos a garantia de que conquistaremos os redutos do diabo, conquistaremos novas terras, novas pessoas, porque expulsaremos os demônios em nome de Jesus, desalojaremos o diabo dos lugares em que se encontra aprisionando pessoas. É isso que Deus quer de nós. Eis-vos dou o poder. Todo o poder é me dado nos céus e na terra. Ande de cabeça erguida. Você tem aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Tem gente que diz: valei-me meu santo fulano, valei-me minha santa fulana, meu ídolo tal. Mas quando um crente está sendo afrontado por um demônio, basta ele pronunciar o nome de Jesus e a pessoa será liberta. O nome de Jesus é uma arma. Quem pronuncia esse nome não precisa de galho de arruda, não precisa de santinho no bolso, não precisa de pé de coelho, não precisa de amuleto nenhum, não precisa de imagem. Basta o nome de Jesus, porque o nome dele tem poder. Pronuncie o nome dele, invoque o nome dele, porque esse nome tem poder. Glória a Deus. Interessante que ao longo da minha vida eu sempre usei esse nome para expulsar, sempre, desde os 17 anos. Mas houve um episódio em que uma pessoa que era bem importante dentro de uma religião de Umbanda, ele me convidou. Eu trabalhava nesse escritório, era um escritório famoso, enorme. Pessoas, era um dos escritórios mais ricos e poderosos de Brasília. E esse povo havia feito um pacto com o inimigo. E uma vez por mês eles faziam sessões e chamavam o maioral dos maiorais desse terreiro, e eles vinham, defumavam tudo e faziam tudo que tinha que fazer. E aí eu entrei para esse escritório.
No início eu não entendi o que eu estava fazendo ali. Mas, irmãos, crente, quando você vai para um lugar que é muito difícil, quando você vai para um lugar que tem muita coisa contrária, comece a glorificar Deus, porque Deus tem um plano poderoso para você ali. E eu entrei ali e ele me convidou. Falou, escuta, eu não era advogada ainda, eu estava acabando de me formar, foi no ano que eu me formei. Eu entrei como estagiária e depois me tornei advogada do escritório, sócia. E ele disse, olha, vem aqui hoje à noite, porque vai haver isso, a gente sempre faz isso para o escritório prosperar, para tudo dar certo. Então eu pedi a ele que sentasse. E comecei a conversar com ele a respeito de Jesus e de como é que Jesus, ele tratava esses espíritos. E expliquei para ele que ao nome de Jesus, todo e qualquer espírito se submete. Expliquei para ele que o nome de Jesus é muito maior. E eu tenho certeza de que eu falei com tanta paixão. E quando eu falo com paixão, eu sinto isso aqui, tudo saltando, e fui embora. É claro que eu não fui. E no outro dia, eu encontrei, na época, a minha melhor amiga, que era uma das advogadas do escritório, com isso aqui tudo unhado, levantado. E com o rosto inchado. E ele me chamou na sala dele e disse, Mara, ontem aconteceu uma coisa, eu lembrei do que você disse. Sim, nós fizemos a sessão aqui. E um dos espíritos pegou a sua amiga, fulana, e ela subia pelas paredes, descia. Nós chamamos todos de lá, desse terreiro, ninguém conseguiu expulsar. Mas aí eu lembrei do que você disse de Jesus. E eu disse, em nome de Jesus, por Deus da Mara. Isso que fez assim, ó. E foi embora. Essa foi uma experiência. E o interessante é que essa moça morreu salva, os 3 filhos salvos. Glória a Deus. Para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Quando Deus te colocar num lugar difícil, glorifique o nome dele. Porque ele tem coisa grande para fazer. Amém. E a outra experiência foi há poucos dias. Veio uma pessoa aqui, ela tinha não era uma legião, eram muitos. E eu comecei a conversar com essa pessoa, mas antes de orar eu tranquei as portas. Lá em cima, aliás. Mas pastor, eu vou trancar, fique tranquilo. Não vou te morder. E quando eu comecei a orar, eles começaram a se manifestar, a torcer. E não consegui, então eu segurei a pessoa. E lá em cima tem um quadro com todos os nomes de Jesus. Teu nome é maravilhoso, Deus forte, príncipe da... Eu li um por um. Ele foi murchando, se retorcendo. E até que quando eu acabei de dizer, a menina estava como morta. E eu segurando. Aí eu cheguei no ouvido e disse, fulana, em nome de Jesus, volte. E nunca mais o inimigo pegou essa pessoa, ela está liberta. Amém. Glorificando o nome do Senhor, voltou para a igreja, está firme no Senhor, terminou o que tinha que fazer, um trabalho que ela não conseguia, passou com nota 10, uma semana depois, porque o nome de Jesus é poderoso. Experimente. É no nome de Jesus que a igreja vence. O nome de Jesus também é uma arma contra a enfermidade. Você toma remédio, vai ao médico, mas quando o médico diz que não tem jeito, que não tem remédio, a última palavra, quem dá na sua vida é Ele. A última palavra é dele. Creia nele, tenha fé nele, persevere nele. O nome de Jesus é a primeira arma da igreja. A segunda arma da igreja para destruir as fortalezas do diabo é a palavra de Deus. Dê valor a ela. Leia essa palavra. Medite nela. O inimigo não aguenta essa palavra. Tem muitos pregadores que estão trocando o banquete dessa palavra poderosa por aperitivos, por brincadeirinhas. Tem igrejas em que a palavra só enfeita o púlpito, apresentam muitas coisas, muitas atrações durante o culto,
então eles entregam a palavra para o pregador. E muitas vezes quando o pregador chega, ele nem lê a palavra. Ele conta casos, ele conta piadas. Quando todos estão cansados de tantas atrações, então apresentam a palavra. Mas nada, absolutamente nada substitui a palavra de Deus. Por isso, há muitos crentes raquíticos. Os cultos estão cheios de atrações. E a palavra de Deus está ficando em segundo lugar, quando deveria tomar o primeiro lugar. Quem nos ensinou isso foi Jesus. A palavra de Deus é arma. Jesus ganhou a primeira batalha do seu ministério usando a palavra. Uma das noites mais difíceis do ministério de Jesus. Sabe o que ele fez? Depois de 40 dias e 40 noites jejuando, Mateus 4, versículos 1 a 11, Jesus usou essa arma. O diabo disse a Jesus: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos deles o segurarão. Manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus tinha poder para tudo isso, mas ele respondeu e disse ao diabo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas viverá sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. O que saiu da boca de Deus para todos nós é a sua palavra, é a Bíblia. O diabo não pode fechar a boca do pregador da palavra, porque ele sabe o poder que a palavra tem. Não deixe que o inimigo feche a sua boca. Salta daqui abaixo, porque está escrito que ele dará ordem a teu respeito. Jesus disse, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Os demônios devem ter dito, primeiro Adão foi fácil, mas esse segundo Adão está difícil. E o chefe dos demônios deve ter dito, mostra a ele o que todo homem gosta, riqueza, honra e glórias. Então o diabo deve ter ficado esperando, dizendo, agora ele cai. Eu vou apresentar a ele poder, riqueza, honra e glória. Agora ele cai. Qual é o homem que não quer honra, poder, riqueza e glória? Eu quero ver o que ele vai dizer agora. Mas Jesus não se rendeu. Porque o diabo mostrou as riquezas, o poder e a glória desse mundo a quem criou tudo. Tudo é dele. O diabo não tem nada. Nem a chave do lugar para onde ele vai, ele não tem. Quem tem a chave do inferno é Jesus. Quem tem tudo, quem é tudo sobre nós é Jesus. Glória a Deus. E nós temos tudo. Nós somos co-herdeiros de Jesus em Deus. O diabo não tem nada. Você e eu somos herdeiros. Tudo isso te darei se prostrado me adorares, disse Satanás. Mas Jesus disse, está escrito, somente ao teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. E o diabo saiu, retirou-se dele. E então os anjos desceram e serviram a Jesus. A primeira vitória de Jesus em seu ministério foi dada a ele pelo poder da palavra. Quem não lê a palavra não tem como citar a Bíblia. Cita gente famosa, cita revista, cita best-sellers, cita livros diversos, jornais, cita o que for. Mas quem lê a palavra, usa a palavra de Deus, porque ela é poder para mudar as nossas vidas. Amém, Jesus. Não troque a palavra de Deus por outra coisa, porque essa palavra sempre prevalece. Deus mostrou isso a Faraó. Moisés chegou à frente de Faraó e Faraó perguntou, qual é o sinal que tu mostras? E Moisés mandou Arão jogar a vara no chão. A vara virou serpente. Os magos fizeram o mesmo. Mas a vara de Arão engoliu a vara dos mágicos. Porque a palavra de Deus é maior do que qualquer palavra. A Bíblia diz que todo homem é como a erva e a glória do homem é como a erva que murcha. Mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Sinta o efeito dessa palavra. Ela é poder para mudar a sua vida. Quer ver a sua vida mudada? Você quer mesmo que a sua vida se transforme? Conheça bem essa palavra, leia e aplique-a em sua vida. Amém. A terceira arma que a igreja tem para conquistar é a fé. E eu e você temos essa arma.
A fé. É uma das menores palavras do alfabeto, mas ela encerra um significado profundo. Quem tem fé, ora, fecha o céu e não chove. Quem tem fé, ora e o céu abre e chove. Essa é a vitória que vence o mundo, diz a palavra de Deus, a vossa fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, ninguém fica de pé. Andamos pela fé. Judas disse, batalhai pela fé que uma vez nos foi dada, porque o diabo sabe que se arrancar a nossa fé, nós estaremos liquidados. A fé é tão extraordinária que primeiro leva a pessoa que a tem a ver o invisível. Glória a Deus. Quem tem fé vê o que ninguém vê. Jesus viu o que ninguém via. Jesus disse, faltam 4 meses até a ceifa, mas eu vos digo, erguei os vossos olhos, porque os campos já estão brancos para a ceifa. Faltavam 4 meses. E ele disse, agora levanta os olhos e olhe com os olhos da fé. Está tudo branco para a ceifa. Pela fé, nós podemos ver o invisível, o que ninguém mais vê. Esse é um privilégio da igreja. Diz a Bíblia que Moisés caminhava pela fé como vendo o invisível. A fé é tão extraordinária que ela leva o ser humano a ouvir o inaudível e a ver aquilo que ninguém... Essa é a última arma da qual eu vou falar. A 4ª arma da igreja é a oração. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Esse versículo está no contexto de uma história que aconteceu à nação de Israel, especificamente a cidade de Jerusalém. Quando o exército de Nabucodonosor cercava a cidade de Jerusalém, eles foram levados cativos para a Babilônia. E foi nesse momento em que Jeremias estava preso no pátio da guarda que a palavra do Senhor veio a ele e disse, Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. Deus estava dizendo isso à nação de Judá porque ela foi dividida em 2 reinos. Reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá. Na capital era a mesma, Jerusalém de hoje, que tinha sido completamente destruída. Da mesma forma, Deus trouxe você aqui hoje para te dizer, clama a mim e te responderei. Mas o interessante é que quando a gente abre a Bíblia, no livro de Jó, capítulo 30, versículo 20, nós lemos que está escrito assim, eu clamo a ti, mas tu não me respondes. Eu estou de pé, mas para mim tu não atentas. E no Salmo 22:2, Deus meu, eu clamo de dia e tu não me respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego. Quem está dizendo isso a Deus é Jó. Aquele servo de Deus que oferecia holocaustos e ofertas, mesmo sem ser necessário. Porque ele dizia em seu coração, olha, talvez os meus filhos que sempre estão oferecendo banquetes tenham pecado contra Deus. E Jó oferecia holocaustos a Deus, pedindo perdão pelos possíveis ou prováveis pecados cometidos. E chegou um momento na vida de Jó, quando ele perdeu tudo, que ele veio a Deus e disse, olha Deus, eu clamo a ti, mas tu não me respondes. E Deus disse a Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. Nós sabemos o final da história de Jó. Deus ouviu a voz de Jó. Deus restituiu tudo a ele. E Deus está dizendo para mim e para você hoje, clama a mim e responder-te-ei. Olhando esses 2 versículos, talvez você possa pensar, existe uma contradição. Deus manda clamar e alguém que tem fé clama e diz que não recebe resposta. Em primeiro lugar, nós temos que entender o que significa clamar. Orar, ou chamar por alguém, bradar, gritar, proclamar, chamar alto na tentativa de conseguir a atenção de alguém. Esse termo aparece mais de 700 vezes na Bíblia. Clamar é suplicar. A definição de clamar é gritar em alta voz, implorar, rogar. Clamar é o oposto de louvar, porém o clamor, assim como o louvor, é um dos caminhos mais importantes que o homem tem para se chegar a Deus. O salmista diz,
A minha alma louva ao Senhor, porque está cheia de alegria. Mas Davi também clamava ao Senhor quando estava angustiado, atribulado. Clamar é a maneira oposta ao louvor de se chegar a Deus. O louvor verdadeiro é a expressão de gratidão do corpo, alma e espírito ao Criador. Mas o clamor verdadeiro é a expressão do desespero do corpo, da alma e do espírito para chegar a Deus. Que nós possamos refletir, irmãos, clamar, orar verdadeiramente. Não é dizer, Senhor, me ajuda nisso, Senhor, me ajuda naquilo, Senhor. Não! É você usar todo o seu ser. Usar todo o seu ser para que a sua oração chegue até Deus. O Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Salmo 65, 2 diz: ó tu que escutas as orações, a ti virá toda a carne. A própria palavra de Deus diz que Ele escuta a nossa oração. E muitas vezes eu peço, quando eu oro pelas pessoas, para que Deus mostre a elas o que acontece quando elas oram. Quando você ora, há barulho no mundo espiritual, há movimento no mundo espiritual. Comece a pedir isso a Deus, comece a pedir a Ele que mostre para você a movimentação que existe no mundo espiritual. E por causa da sua oração, o mundo material também se move, as coisas também acontecem, as coisas se materializam aqui. Mateus 7, 7, 8. Agora quem disse foi Jesus: peçam e será dado, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate a porta lhe será aberta. Use as armas que Deus te deu, meu irmão, minha irmã. Seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Vença o mundo, vença o diabo, mas sobretudo vença a si mesmo. Use essas armas que o Senhor te deu. Senhor amado, muito obrigada, Senhor, por tua palavra. Obrigada por tua misericórdia sobre nós, Senhor. Glorifica o teu nome em nossas vidas, Senhor. Que a tua misericórdia venha sobre nós hoje e todos os dias de nossas vidas. E o povo de Deus, amém. Amém.